O STJ, Superior Tribunal de Justiça, decidiu que não incide PIS, COFINS sobre a interconexão e o roaming. O que significa isso? A decisão foi tomada na semana passada e pode beneficiar o setor de telecomunicações, que há mais de uma década questiona na Justiça a tributação das receitas de roaming e interconexão no país. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu no dia 9 de novembro pela ilegalidade da incidência de PIS e COFINS sobre os contratos de roaming e interconexão entre as operadoras de telecomunicações. O colegiado acompanhou por unanimidade o voto da relatora, a ministra Regina Helena Costa, em um processo no qual a Oi questionou os pagamentos dos tributos à Fazenda Nacional. A magistrada entendeu que a decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional a inclusão do ICMS à base de cálculo do PIS e COFINS, estende-se aos serviços prestados por terceiros, no caso, roaming e interconexão. Se não fosse assim, argumenta, as empresas seriam duplamente tributadas. Ela entendeu, porém, que a decisão não vai gerar crédito fiscal sobre o que a Oi já pagou de PIS, COFINS sobre serviços de roaming e interconexão no passado. Esse debate é antigo. A discórdia entre a Oi e a Fazenda chegou ao Superior Tribunal de Justiça ainda em 2016. Antes disso, a empresa já questionava a formação da base de cálculo do PIS e COFINS em razão da incidência de ICMS. A decisão da primeira turma não encerra a questão. As partes ainda podem recorrer, embora a Fazenda tenha perdido o recurso. Em compensação, o resultado abre precedente para que as demais operadoras questionem o pagamento realizado sobre serviços de interconexão e roaming por meio de mandado de segurança junto ao STJ. Certo? Então, esse foi um pouco a tônica desse julgamento da semana passada. O que fica uma outra matéria que saiu também falando sobre esse assunto, STJ confirma roaming e interconexão fora da base do PIS e COFINS. A primeira turma do STJ decidiu de forma unânime a favor da Oi em uma ação onde a operadora pedia que tarifas de conexão e roaming não fossem incluídas na base de cálculo do PIS e COFINS. Realizado na última terça-feira, dia 9, a votação negou o provimento a um pedido da Fazenda Nacional, mas ainda não é definitiva, uma vez que cabe recurso. O processo tramita desde 2016. Definitivamente, os tempos da justiça brasileira são horrorosos. Como é que um processo inicia-se em 2016 e ainda sai uma decisão agora em 2021 e ainda cabe recurso? Quer dizer, é o juiz procrastinante. É aquela ideia de procrastinar o tempo inteiro. A justiça favorece isso. Em outros países não é assim que a banda toca. Não vamos querer defender essa panaceia judicial. Não vamos querer defender isso. Isso está errado, isso precisa mudar. Vamos copiar quem faz certo. Vamos copiar quem faz certo. Simples. Não inventa. Como é nos Estados Unidos, como é no Reino Unido, em Israel, faz igual. Acabou. Faz do mesmo jeito. Simples de resolver, né? Mas aqui quer que a coisa fique se arrastando. Na primeira turma do STJ, os ministros entenderam que as receitas de interconexão e apuração feita no roaming não configura o faturamento para as operadoras, já que são repassadas prestadoras de origem, não fazendo assim parte da base de cálculo da contribuição do PIS e COFINS. A decisão da ministra Regina Helena Costa manteve a interpretação do Tribunal Regional da Primeira Região, se baseando também em entendimento do Supremo Tribunal Federal, que decidiu pelo ICMS fora da base de apuração. Por outro lado, o STJ também limitou a compensação tributária possível para a Oi, que, pelo entendimento do TRF, poderia ser ressarcida a partir de qualquer tributo administrado pela Receita. Vamos acompanhar esse assunto. Se vai haver recursos, se não vai, se vai poder, nos recursos, se pleitear o crédito tributário,
que poderia ser de repente limitada a um período de 5 anos. Vamos aguardar, né, os próximos capítulos dessa novela, né? Eu até conversei também com o pessoal de RI da Oi, eles ficaram de ver com os jurídicos, o jurídico deles, como é que está esse assunto, para a gente ter também um olhar oficial da empresa, né? É importante sempre a gente checar essas coisas com a empresa, certo? Bom, eu queria também comentar nesse vídeo uma coisa que chocou o Brasil, né? A morte da cantora Marília Mendonça num acidente aéreo foi realmente algo que mexeu com todo o país. Uma jovem ainda, né, com mais essa tripulação do avião. E aí eu vi uma matéria falando sobre essa questão dos acidentes envolvendo aviões pequenos. Os táxis aéreos, esses aviões fretados para viagens curtas por cidades do interior do país, sofrem 16 vezes mais acidentes que aviões comerciais grandes. A morte da Marília Mendonça, no dia 5 deste mês, reacendeu uma dúvida sobre a segurança aérea no Brasil. Os aviões pequenos são mais perigosos do que os grandes? Os números mostram que o índice de acidentes entre aparelhos de táxi aéreo, como o da cantora, é 16 vezes maior do que de um avião comercial de passageiros. Há muito mais aviões pequenos do que grandes, mas isso não é explicação. No Brasil existem 21.767 aeronaves pequenas e apenas 642 aviões grandes. Mas essa conta já considera isso e avalia o número de acidentes por milhão de decolagens em cada uma das categorias. Aviões comerciais grandes têm 1,27 acidentes por milhão de decolagens. Táxis aéreos registram 19,95, quase 20 acidentes por milhão de decolagens. Ou seja, é um número infinitamente superior. E o táxi aéreo ainda é o segundo mais seguro. O pior índice de todos é o dos aviões agrícolas, com 131,46 acidentes por milhões de decolagens. Entre aviões pequenos... Então, aviões pequenos, pergunta a matéria, são menos seguros? Especialistas dizem que esses números não querem dizer que os aviões pequenos sejam mais perigosos. Segundo eles, trata-se de padrões de operação e exigência em cada categoria de aviação. Também há os erros humanos. O piloto Raul Marinho, gerente técnico da Associação Brasileira de Aviação Geral, diz que a segurança do voo tem muito mais relação com a maneira como o avião é operado do que com o modelo da aeronave em si. Segundo ele, os procedimentos e as regras fazem toda a diferença. Os aviões grandes já operam em melhores aeroportos, há mais rigor nos procedimentos, há o auxílio de equipamentos, né? Tudo isso influencia nas condições de segurança. O ambiente do avião que voa a aviação comercial é diferente do ambiente que voa um avião da aviação geral. Segundo alguns pilotos ouvidos pela matéria, todas as operações são seguras, mas que no caso da aviação comercial existe um nível maior de informação à disposição das equipes. Os pilotos são treinados em simuladores mais avançados, entre outras questões. Já a aviação agrícola tem muito mais acidentes. O índice é maior do que os demais. Em 2021, a categoria registrou 24 acidentes até novembro, com registro de 2 mortes no ano. A principal causa dos acidentes no período nesse segmento foi a falha do motor, no motor ou perda de controle de voo. Diferentemente da aviação comercial, esses aviões costumam operar em pistas com menor preparo. Junto a isso, voam próximos a obstáculos, como torres de energia, baixas altitudes, onde é mais difícil reagir em caso de emergência. Ao todo, em 2020, foram registrados 122 acidentes na aviação civil no Brasil, segundo a ANAC. Bom, por que eu estou abordando isso? Porque eu já viajei muito nesses aviões pequenos, né? E aí eu queria colocar o meu ponto de vista sobre esse assunto. Eu já viajei muito em bimotores e em monomotores, que só tem uma hélice, né? Bimotor são 2 hélices. E meu sentimento enquanto usuário desse tipo de equipamento, né? Eles são muito inseguros. Essa é a minha conclusão. Óbvio que aí eu não estou colocando aqueles jatos executivos,
de grandes empresários, aquilo já está em outro patamar. Mas essa realidade desses aviões bimotores, desses táxis aéreos, dos monomotores, a sensação que eu tenho é que eles são muito frágeis, são muito suscetíveis a qualquer tipo de intempérie. Eu já peguei, por exemplo, me deslocando, houve uma época que eu voei muito nesses aviões por conta de projetos no interior da Bahia. E fazia voos de curta duração, mas voos de 30 minutos, 25, 30 minutos. E pegava, às vezes, condições de chuva, que chovia tanto durante o percurso que a água escorria para dentro do avião. Essa é uma realidade. E você se depara depois, então, primeira coisa é essa, o equipamento ele passa uma impressão de ser realmente uma coisa mais frágil, óbvio. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar como usuário, né? O ex-usuário, que eu não pretendo voar mais neles. Mas, além disso, soma-se a essa realidade a própria questão dos pilotos, que não são tão bem preparados quanto os pilotos de Boeing, né? De grandes aviões, por conta do treinamento que é exigido. E terceiro, você vai fazer viagens em pequenas cidades que você não opera com a ajuda de aparelhos, não existe torre de orientação, não existe nesses pequenos aeroportos. E além disso, você está numa condição com campos de pouso totalmente precários. Muitas das pistas de pouso sequer são de pavimentadas. Existem cidades que você chega e as pistas são de chão batido. De chão batido, não é nem pavimentado. E com uma situação que você chega nessas cidades e você se encontra na hora que você está taxiando para tentar fazer o pouso, com torres de fios de alta tensão, que foi o caso desse voo da Marília Mendonça, com aves de grande porte, como urubus, que às vezes estão voando próximos a esses pequenos aeroportos. Um choque com uma ave dessa, você perde um motor. Se for o monomotor, você vai cair. Se for o bimotor, você vai conseguir pousar, mas com dificuldade, com um motor só. Se você não conseguir chegar até a pista, você tem um problema, né? Então você tem toda uma condição adversa. É preciso considerar isso. O piloto, o equipamento e o ambiente que você vai pousar. A maior incidência de acidentes na aviação é exatamente na hora do pouso. É o momento crítico. Mais crítico é o pouso. Então eu vejo isso como uma coisa preocupante. E aí eu entro no que eu queria falar, de que é preciso fazer escolhas. Quando você é muito jovem, você se submete a tudo. No meu caso foi assim. Eu estava iniciando minha carreira, tinha projetos, tinha trabalhos de consultoria que eu tinha que fazer. Vai nesse avião, beleza, eu vou, né? E aí você curte tudo, experiência nova, né? Uma vez eu fui com uma advogada americana para uma cidade, a gente foi no monomotor, ela tirou foto para mandar para a mãe dela, olha minha mãe, veja onde eu estou voando, no monomotorzinho, né? Era o piloto, copiloto, o piloto e mais 4 lugares, sei lá. Então é isso, quer dizer, você se expõe. E aí o que é que eu penso hoje, né? Hoje eu evito qualquer tipo de exposição dessa natureza. Aquela época, quando eu viajava com mais frequência, em alguns momentos eu tinha o avião à disposição para regressar para Salvador e estava chovendo muito, eu preferia ir pela estrada, que ia demorar 3 horas e meia, 4 para chegar. Eu abria mão de pegar o avião, que eu faria 30 minutos, para fazer uma viagem de 4. Mas que eu achava que seria mais segura, embora as estradas também não sejam confiáveis, mas eu preferia.
Então veja, é preciso também, a partir do momento que as pessoas vão ganhando dinheiro, tomar mais cuidado, né? Eu vejo aí muito desses artistas, né, viajando direto nesse tipo de equipamento. E aí eu fiquei me perguntando, mas por que essas pessoas ainda viajam nesses aviões, né? Não avaliam os riscos? Não param para raciocinar sobre os riscos desse tipo de equipamento, desse tipo de viagem? Que qualquer deslize pode ser fatal? Que você não controla tudo? Você não controla as intempéries do clima? Lembram daquele avião do Teori Zavascki que caiu em Paraty? As condições climáticas estavam ruins, o piloto não sabia direito como pilotar naquela região, foi fazer uma volta para o mar, estava voando muito baixo, a asa tocou no mar e aí o avião caiu. Então veja, você não controla o clima, você não controla os animais, você não controla o contexto do aeroporto que você vai pousar, e sem a ajuda de uma torre é muito complicado. Eu me lembro de um voo que eu fiz que eu fiquei dando voltas na pista de pouso durante uns 20 minutos. O comandante me disse, olha, Clóvis, se daqui a mais 10 minutos não tiver condições para a gente descer, a gente vai voltar para Salvador. E ele ficou uns 20 minutos, porque estava chovendo e ele não enxergava a pista. Ele disse, eu não vou descer, porque na hora que eu descer, eu vou ter que pousar. E sei lá o que é que está na pista. Se tiver um animal, que isso acontece nesses campos de pouso, desses pequenos aeroportos, às vezes você está descendo e aparece do nada um animal na pista. Como é que faz? Entendeu? Então ele disse, não vou descer. Aí de repente abriu entre as nuvens um buraco, ele se jogou, ele disse, vamos descer. Se jogou nesse buraco das nuvens, que ele viu a pista. Então, veja, é muito arriscado, é o que eu vejo e é o que eu acho. E aí eu queria refletir isso, quer dizer, quanto mais dinheiro você tem, quanto mais você tem uma vida mais tranquila, eu acho que você precisa ser seletivo nesse tipo de empreitada, porque você está lidando com sua vida, que eu acho que é o bem mais precioso. Então, fica isso de reflexão para todo mundo que tem essa necessidade de fazer voos e de fazer viagens por conta de trabalhos e tudo mais. Chega uma hora que a gente precisa dizer não. Então eu acho que a hora de dizer não é quando você já chegou a um certo patamar financeiro que você não precisa mais disso. Então eu fico pensando, por exemplo, um grande artista, por que fazer shows em cidades pequenas? Faz shows onde tem aeroportos grandes, que ele pode ir num avião comercial ou num jato executivo. É diferente você fazer show em Salvador, que tem aeroporto, do que você procurar fazer numa cidade pequena, que você não sabe o que ele espera na hora de pousar, né? Então eu acho que isso vale para tudo. Eu falei dos cantores por conta dessa tragédia da Marília Mendonça, mas muitas pessoas viajam a trabalho, fazem consultorias e às vezes se veem nessa condição de fazer essas viagens com aviões menores. E eu acho que tem uma hora que você precisa chegar e dizer, olha, eu não preciso mais disso, a minha vida está em primeiro lugar, são as minhas escolhas, então eu vou dizer não a essa possibilidade, né? Sermos seletivos. Eu acho que quando a gente chega num patamar, a gente pode ter escolhas com relação às questões do dinheiro, dizer não a determinadas coisas. Fica essa reflexão para todo mundo, né? Quem é do setor artístico, quem é de qualquer outro setor profissional, a segurança das nossas vidas precisa ser sempre ponderada. Nós não podemos nos descuidar do nosso bem mais precioso, que é a nossa vida. Temos que zelar por ela. Portanto, por que se submeter a um risco elevado? Não vejo sentido. Fica essa reflexão que eu gostaria de compartilhar, porque já vivi muitas histórias nesse tipo de aviões e queria pontuar um pouco isso e associar a essa questão de análise de risco versus a nossa possibilidade de escolha e assim dizer não a determinadas situações que envolvem riscos. Precisamos ser mais cuidadosos. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!